Olá, começa agora o Comunicação Livre, esse meu espaço de bate-papo com você aí de casa, em que eu tenho o imenso prazer de trazer temas selecionados para a gente bater papo. No programa de hoje, eu converso com a Mary Ellen Barbosa, ela que é odontopediatra, e a gente vai falar sobre a primeira consulta ao odontopediatra, para começar essa saga da Maria Antônia, minha neta, que você vai ver um pedacinho por aqui. Depois a gente continua o programa e eu falo com a Esther Gastaldo e a gente vai falar sobre um vídeo altamente conceitual que ela produziu, que é o Entre o Agora e o Nunca. E para arrematar o programa, eu converso com a Ana Clara e a Ana Júlia e a gente fala sobre o polo de Itaipava da Unicesumar. Fica comigo que eu volto rapidinho. No RM Consultório você encontra atendimento particular com horário marcado, conforto e qualidade para toda a família. Nossa equipe conta com profissionais em pediatria, clínica médica, fonoaudiologia, geriatria, ginecologia, obstetrícia e nutrição, dedicados para a saúde da mulher e da criança. Ambiente acolhedor com brinquedoteca e espaço de café para sua comodidade. Agende sua consulta e venha conferir um atendimento diferenciado. Sensibilidade na escuta, no toque, nos cuidados com você e com sua família. Paciência e segurança para a chegada do seu bebê. Diversos recursos para te auxiliar a engravidar, gestar, parir e amamentar. Equipe Florescer. Uma equipe de enfermeiras obstétricas, consultoras em amamentação e terapeutas. Conte com a nossa disponibilidade para proporcionar a experiência de uma gestação harmoniosa e um parto respeitoso. Aqui no Apoio São Tomás de Aquino é legal aprender com a tia Juliana. Quando eu venho pro colégio eu me sinto muito feliz. Eu gosto muito daqui. Aqui no Apoio a gente pratica esporte quase todo dia. Isso me dá ânimo para estudar. Os estudos e o esporte têm horas certas e isso me faz me sentir muito melhor. Passei na UF, tive uma experiência incrível, extremamente acolhedora, com muita parceria. Então, se você quer isso também, vem pro São Tomás de Aquino Apogeu. Você que tá aí, vem pro Apogeu São Tomás de Aquino. Aqui no Apogeu, recomendo vir porque é muito boa a escola. Aberto de segunda a segunda, o Parque do Castelo, localizado na BR-040, quilômetro 56, possui diversas atrações de qualidade com segurança para toda a família. Um dos principais atrativos é o Airsoft, prática que começou no Japão e vem ganhando adeptos por todo o Brasil. Pratique tiro ao alvo no conglomerado do Castelo de Itaipava, com equipamentos que simulam armamentos reais, mas que são carregados com esferas de plástico totalmente seguras. Diversão e adrenalina garantidas. Ainda dependendo de carona. Chegou a hora de você ter a sua CNH, Autoescola Serra Verde. Aulas teóricas presenciais, online e híbridas. Instrutores experientes e credenciados pelo Detran. Carros novos. A única da região com carro adaptado para deficientes. Maior índice de aprovação de Petrópolis. Sua habilitação é na Autoescola Serra Verde. Marcele Malaquias, esteticista, cosmetóloga, massoterapeuta, terapeuta naturalista e integrada. Atende agora no Espaço Labela, um local acolhedor e profissional em bom sucesso para você e toda a sua família. Estética, massagens, terapias alternativas, produtos fitoterápicos e muito mais. Atendimento com hora marcada. Venha cuidar do seu corpo e da sua alma. Pet Love, tudo o que você precisa para cuidar do seu bichinho de estimação. Banho dermatológico, tosa higiênica, corte de unha, limpeza de ouvido, hidratação de pelos, escovação e muito mais. Serviço de Taxi Dog. Buscamos e levamos seu animal com conforto e responsabilidade. Equipe treinada e profissional. Venha conhecer nossas instalações pessoalmente. Pet Love, o cuidado do seu pet está aqui. Quer atualizar o seu futuro com sucesso? Faça a graduação à distância Unicesumar. A EAD que tem polos com estrutura completa e experiências imersivas para você aprender mais e melhor. Aqui você se prepara de verdade para o mercado de trabalho. Venha para a universidade que atualiza o seu futuro com sucesso. Venha para a Unicesumar.
volta aqui no programa Comunicação Livre. Tenho o imenso prazer de conversar com Mary Ellen Barbosa. Ela que é odontopediatra e a gente vai falar da primeira consulta ao dentista, ao odontopediatra. Mary Ellen, seja muito bem-vinda. É um imenso prazer falar com você. Eu que agradeço, Carla. Tudo de bom aí para vocês. Eu adorei o convite, tá? Tô amando esse convite. E falar da primeira consulta é muito interessante, né? Porque às vezes a gente, como mãe, a gente lembra só que existe o pediatra. E aí a gente esquece dos dentinhos e esquece dessa primeira consulta. E aí lá com 1 aninho, né? O pediatra, às vezes, 1, 2 aninhos, ele recorda e te encaminha para o dentista. Sendo que eu não concordo um pouco com isso, porque eu acho que a partir do momento que você leva na primeira consulta ao pediatra, você também tem que levar ao odontopediatra. Que ali a gente vai passar inúmeras informações que são de extrema importância para esse bebê, para essa família, para vocês começarem a se adaptar cada vez mais, né, a essa criança que está chegando, ou então já é aquele irmãozinho, né? Já é o 02 que está chegando. E aí eu acho bem importante você ter essas orientações. Do lado de cá, né, essa jornalista que vos fala é uma avó que está vivendo junto com o João, meu filho, junto com a Bruna, que é a mãe da Maria Antônia, minha neta, esse momento de início. Porque eu sou mãe por adoção. Meus filhos se tornaram meus filhos. O João com 13, a Aline com 20. Eu me lembro que a primeira consulta que o João foi, quando ele se tornou meu filho, quando ele veio para o período de adaptação, foi ao dentista. Porque eu sou uma pessoa que preza muito pela boca. Eu acho essa coisa de que o sorriso é muito importante, a saúde começa na boca e tal, não sei o quê. Mas agora, como a avó, estou vivendo esse começo e a gente vai ter a primeira consulta da Maria Antônia agora em breve e tal. Depois a gente vai botar umas fotos aqui no final da entrevista. E aí, parece que a gente aqui está começando errado, porque a Maria Antônia já tem 8 meses e a gente vai a primeira vez agora. Quando é esse momento da primeira consulta e por que você é tão a favor desse início junto com o pediatra e não só depois que os dentes nascem e tal? Explica pra gente, porque a gente está falando de desmistificar uma coisa que está aí agarrada nas pessoas, né? Só quando tiver dente, ou pior ainda, só quando caiu o dente de leite, porque o dente de leite nem importa tanto assim. Eu aposto que você já ouviu muito isso. Muito. Isso é muito errado. Conta pra mim, por favor. Então, eu acredito e concordo e prezo para que essa consulta ela inicie-se junto com o pediatra. Óbvio que a gente vai respeitar aquele primeiros 3 meses, né, que a criança precisa daquela informação das vacinas, né, de não ficar tão exposto. Mas essa criança ela já mama, ela já tem uma introdução alimentar. A introdução alimentar ela não ocorre só quando eu entro com alimentos, né? Ela ocorre quando ele está mamando, ou a fórmula, ou até mesmo o peito. E aí, como eu começo essa limpeza bucal? Eu faço essa limpeza, não faço? A OMS hoje, ela preconiza que se a criança ela é inteiramente amamentada pelo peito, que não deveria fazer. Alguns odontopediatras hoje a gente não concorda com isso, mas eu vou te explicar por que a OMS deu esse decreto. Porque as mães, ou as babás, ou as avós, aquela rede de apoio, a pessoa que ficava ali responsável pelaquela criança, muitas das vezes ia fazer essa limpeza, que é com a dedeira ou com gás, e não higienizava as mãos. Então essa criança estava com um índice muito grande de sapinho, né, que é a chamada herpes, cândida na boca, porque essa pessoa não higienizava as mãos antes de fazer a limpeza oral. Então a gente começou a ver um grande índice de infecções bucais. Então o que a OMS decidiu? Não, antes dos 6 meses, já que a gente não pode entrar com escova, porque a gente pode machucar e danificar essa gengiva, porque é muito fininha, a gente não vai mais limpar. Ele é exclusivamente amamentado pelo peito, não entra nenhum tipo de fórmula, não entra nenhum tipo de não entra água, nenhum tipo de alimento, somente o peito, então essa criança não vai higienizar. E aí nós, odontopediatra, brigamos porque a boca ela é muito sensorial, tanto que quando eu trato de um autista, é muito difícil esse acesso. Primeiro eu tenho que ter esse cuidado, esse carinho, ganhar esse autista para mim, porque a boca para ele, boca, pés, isso é muito... Eu estou entrando dentro dele.
Isso. Que não deixa de ser uma verdade. Então, para eu invadir esse espaço, que é muito dele, ele tem que confiar muito em mim. E com o bebê, e com o adulto, e com nós, típicos, não é diferente. A boca ela é muito sensorial. Então, o que eu falo com os papais é, vai começando essa introdução de uma forma devagar, higieniza as mãos, né? Faz esse momento na hora do banho, que você já está ali, pega a luvinha ou então a dedeira e vai passando para essa criança já ir conhecendo até mesmo a própria cavidade bucal, porque também é um ambiente desconhecido para ele. Então, ele começa a reconhecer e a entender, para que aos 6 meses, ou quando nascer o primeiro dentinho, a gente comece a utilizar as escovas necessárias, e hoje o mercado ele tem uma gama de escovas, então a gente começa utilizando algumas escovas que são próprias para aquele período. Então, por isso que, hoje em dia, eu preconizo realmente você estar junto com o pediatra nessas primeiras consultas. Porque realmente, como você falou e a gente já sabe, a saúde ela começa pela boca. Foi muito engraçado que eu estou num processo, né, de emagrecimento e tal, e aí fui na nutricionista. Minha primeira consulta com a minha nutricionista, ela falou assim, eu não vou pedir para você abrir a boca para mim porque você é dentista, mas no geral eu peço para os meus pacientes abrirem a boca e já faço uma pré-indicação. Você já procurou seu dentista? Marca uma consulta com ele também, porque a saúde começa pela boca. Se você não mastigar bem os alimentos, se você não higienizar a língua, né? A minha primeira... engraçado que a gente bateu nesse sentido, que ela falou que com os pacientes dela, e já veio aquele protocolo, você comprar um raspador de língua. Então, assim, ela como nutricionista já indica que você faça uso do raspador de língua, né? Então, porque a saúde, se você não mastiga bem, se você não sente a textura dos alimentos, né, como é que você vai começar, né, todo um plano saudável? E por que a gente não pode começar isso com uma criança, já introduzir isso na rotina dela, e isso não se torna desgastoso? Esses dias eu postei no meu Instagram qual era a dificuldade dos pais na escovação. Birra, preguiça, o que era? O esquecimento. O que ganhou foi a birra. Porque muitas das vezes a criança não quer fazer aquela escovação. Ela está no momento dela, né? Ou ela acabou de comer alguma coisa. A mãe pega essa criança, leva para o banheiro e vai escovar o dente. Não é isso. Se isso faz parte da rotina dele, isso já é uma coisa muito fácil. Orgânica, leve. Não é? O meu filho do meio é autista. Então eu brinco e falo que eu não desisti porque eu era dentista. Que a gente vinha daquelas terapias todas e no final do dia ainda tinha que escovar o dente. E não era o ato de escovar o dente, sim o barulho, o atrito da escova no dente, ele não conseguia. Então a gente teve que trabalhar todo aquele atrito para que ele conseguisse e permitisse que escovassem os dentes. E aí eu brinco com algumas mães e falo, se eu não fosse dentista, eu também tinha desistido. Porque depois de um dia de terapia, você chegar em casa cansada, querer tomar banho e ainda ter aquele desgaste da escovação, é muito complicado. Só que isso virou tão rotina para o Gustavo que eu não tenho problema. Hoje ele com 14 anos, não tem problema nenhum. Zero cárie, não tem problema de ficar mandando ele escovar, até porque ele é muito organizado, ele tem a rotina dele e isso faz parte da rotina dele. Então, quando a gente começa isso lá atrás, é um pouquinho desgastante. A gente vai ter isso, né, com a Maria Antônia, que eu vou ensinar os pais como fazer, em que momento que eu entro com o fio dental, né, quais são esses momentos que vão introduzindo. É um pouquinho desgastante, né, educar dá trabalho. Mas depois é tão rotineiro para ela que não vai dar mais trabalho. Vai ser gostoso, vai ser leve. Vai ser gostoso, vai ser leve. E dá para ser leve a relação com o dentista. Eu não consigo imaginar, eu não consigo me lembrar de quando começou a minha vida com dentista. Minha dentista, quando eu era criança, era tia Fátima Zófoli, que é uma super profissional, ainda atua no mercado e tal. Não sei o quê. E a tia Fátima Zófoli era assim, eu tinha o tio Luiz Fernando Mascarenhas, que é pediatra, e eu tinha a Fátima Zófoli, que cuidava dos meus dentes. E eu ia periodicamente. E aí eu sou a adulta que vai rigorosamente a cada 6 meses no dentista. Se acontece qualquer coisinha, eu ligo desesperada para Amanda Claveri, que é quem cuida do meu dente.
e Uma falo, fofa. Amanda, aconteceu alguma coisa que eu não tô entendendo, tô sentindo alguma coisa aqui, e vou, porque eu acho que assim, é isso. É isso, a saúde ela começa pela boca e é muito legal quando você tem esse contato, essa intimidade, né? Esse carinho, porque você tem essa confiança. Amanda, aconteceu alguma coisa aqui, às vezes não aconteceu nada, mas a Amanda vai falar assim, como uma fofa que ela é, vai falar: vem aqui, Carla, vamos ver o que está Deixa eu acontecendo. olhar. Às Eu já vezes não é cheguei, nada. lascou a obturação e tal, e não sei o quê. Amanda, caiu um pedaço do meu dente. E aí eu fui É, lá, repara, pronto, tá plena, vai com Deus. tá E plena, eu vai com acho Deus. que isso é muito legal, né? E eu É, quero muito ver a Maria Antônia falando, vamos na tia Mary Ellen, exatamente. ser A gente tem alguém um caso cotidiano. que foi muito engraçado. Ela vinha muito retraída, né? Mas vinha ao dentista. E aí, nas últimas, também sempre profilaxia, né? Preventiva e tal. E aí, da última vez, ela falou assim: mãe, hoje é dia da tia dentista, né? Aí a mãe falou: é. Ela falou assim: então eu quero ir com essa fantasia. Se fantasiou de onça e veio. Só que ela é muito tímida. E aí ela saiu do carro e no estacionamento, e o rapaz foi brincar com ela. Falou: nossa, você tá indo numa festa? Ela: não, tô indo no dentista. Ele: como assim? Você tá tão feliz? Aí ela falou: é porque você não sabe, a minha tia se fantasia e hoje eu sou uma onça. Eu quero ver o que que ela vai ser hoje, porque né, na cabeça dela, hoje eu tô igual a ela, eu tô fantasiada. E aí, como é que vai ser esse encontro? E ela veio naquela expectativa e chegou e ficou falante, e eu brincando com a mãe assim: não vamos elogiar, não, que ela tá falando. Se a gente elogiar, ela para. E ela, naquela alegria de estar no dentista, a mãe falou assim: eu não entendi nada. Porque ela veio falando dentro do elevador e ela veio conversando, e todo mundo que falava, ela: estou indo na minha dentista, estou indo na minha dentista. Que satisfação, né? Porque é aquilo, é aquele momento tão prazeroso, tão gostoso, não gera dor, não gera trauma. Não, Não pelo gera contrário. trauma. E a gente tem que pensar muito nisso, né? Porque a gente vê adultos que ainda têm desespero com o dentista porque não tiveram uma introdução adequada, e é isso que a gente vai fazer. E é isso que acontece a partir dessa primeira consulta, que deve É, aí, ter periodicamente essas consultas e todo esse processo de aprendizado, tanto para quem está educando o primeiro filho, é. como para quem está ali dando a rede de apoio, não é isso? Exato, para quem está dando a rede de apoio, para quem está educando, porque assim, o trabalho ele é conjunto, até mesmo nas escolas, né? Na creche, o que que eu vou mandar, como que eu mando. Algumas escolas hoje têm a escovação, outras escolas não têm escovação, mas o que que eu mando, o que que eu peço, né? Qual é a quantidade? Então, assim, isso tudo tem que estar todo mundo em conjunto, porque também não adianta a gente seguir uma rotina em casa, começa o período da escola e aquela rotina se quebra, né? E aí, como é que a gente faz? Então, assim, aí é toda uma adaptação de novo. Não, a gente já vem trabalhando isso, porque isso vai caminhar para a escola, consequentemente, às vezes, para a creche, né? Muitas das vezes para a creche. E essa criança ela vai passar mais tempo na creche do que em casa. Então, a gente precisa de educar toda a família, orientar toda a família. Então, eu sou a favor dessa primeira consulta sempre. É uma consulta onde a gente, na verdade, eu falo assim, a criança que menos importa, entre aspas, né? É Uhum. mais a questão dessa orientação e a gente descobrir. Porque hoje você chega na farmácia, nos mercados, Assustador. você tem assim, vrau, uma gama. O que comprar? Eu compro o mais barato. Uma mãe de 3 filhos, como eu, vou no quê? No mais barato, né? E às vezes o mais barato não é o interessante, mas às vezes o mais caro também. Hoje, talvez você ter uma pasta de, sei lá, R$ 50 para um bebê não é o interessante. Às vezes uma de 13 vai fazer o mesmo efeito de uma de 50. Então a gente precisa saber. Hoje as crianças estão nascendo com algumas alergias a corante, né? Então a gente tem pastas sem corantes, algumas alergias. Então, assim, a gente precisa entender essa criança para que a gente possa orientar em relação à escova, o tipo de escova, tamanho, a pasta, qual o tipo de pasta, né? A gente teve uma febre aí do pessoal que estava do carvão ativado. E aí, eu posso usar? Às vezes eu e você podemos, mas o João não pode. Então, a pasta não é para toda a família, né? Às vezes ela é específica. E aí, alguém da família está fazendo clareamento, vai usar um outro tipo de pasta,
né? E aquele pessoal vai usar uma pasta. Maria Antônia vai ter a pastinha dela. Eu sou a pessoa que enjoa com pasta de dente. Então, tá vendo? Para mim é uma coisa muito difícil. Eu adoro os meus dentes, mas escovar os dentes para mim é uma coisa difícil porque me dá muita ânsia de vômito em qualquer altura. Então, tem uma pasta de dente que não me enjoa. Então, eu uso aquela. Então, assim, é isso. Foi um trabalho até chegar nessa. Trabalho até enjoa chegar. E tal, não sei o quê. Maravilha. Marielle, o papo tá uma delícia, a gente poderia continuar, mas TV é tempo. Então, a gente fica combinado assim. Depois da primeira consulta da Maria Antônia, a gente volta falando, porque aí eu vou contar para quem está em casa o que eu aprendi que até então eu não sabia. E aí a gente tá falando sobre isso e outros temas na área da odontologia, mas pegando essa coisa do deixa eu estar embarcando nesse mundo da odontopediatria para a gente destrinchar um pouco desse fantástico mundo para que as crianças, aí assim como eu também não tenho zero trauma de dentista, não tenham trauma de dentista e tenham um parceiro dentista do lado, como a gente tem o médico, o nutricionista e todos os outros profissionais da área de saúde que fazem com que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. Pode ficar combinado assim? Claro, eu quero vocês filmando tudo e colocando Maravilha. tudo lá da Maria Antônia. Vamos para a primeira consulta. A gente fica brincando que a Maria Antônia é uma criança que ela tem a pediatra, que é a doutora Rita, a gente tem a nutricionista para a introdução alimentar, que é a Rafaela Cogliatti, e agora a gente tem a odontopediatra para estar caminhando junto nesse momento novo na nossa família, que já que chegou, que venha com tudo. Isso aí. Então tá bom, querida. Obrigada, um beijo grande, até o nosso próximo bate-papo. Até o nosso próximo encontro. Prazer, beijo grande. Bom, você em casa fica comigo, eu volto rapidinho logo após o intervalo. Quer atualizar o seu futuro com sucesso? Faça a graduação à distância Unicesumar. A EAD que tem polos com estrutura completa e experiências imersivas para você aprender mais e melhor. Aqui você se prepara de verdade para o mercado de trabalho. Venha para a universidade que atualiza o seu futuro com sucesso. Venha para a Unicesumar. Ser nail designer é mais do que cuidar das unhas, é criar momentos, é proporcionar bem-estar. Cada atendimento é um encontro, um instante para relaxar e se cuidar. Cada detalhe pensado para realçar sua beleza, com qualidade e inovação, além de uma experiência única. Transtornos emocionais, bloqueios energéticos, sintomas no corpo físico, desarmonia nos relacionamentos e falta de autoconhecimento podem trazer sofrimento para a vida. As terapias holísticas são o caminho para uma vida harmônica e plena e te levam ao reencontro consigo mesmo. Dulce Rocha Terapias Holísticas. Agende agora mesmo e dê um novo rumo à sua vida. A verdadeira beleza está nos detalhes e para uma transformação autêntica, conte com uma equipe especializada. No Espaço Ilma Satiro você encontra o que precisa para ficar ainda mais deslumbrante. Cortes, escova, coloração, unha, maquiagem e muito mais. Venha nos conhecer, marque seu horário e saia renovada. Espaço Ilma Satiro, revelando a beleza que está dentro de você. O Espaço Linda Feitosa existe desde 2001 e proporciona às mulheres estilo e serviços como design de sobrancelhas, delineador de olhos e micropigmentação de sobrancelhas e lábios. Pós-graduada em dermomicropigmentação e especialista em design de sobrancelhas com foco no visagismo, Linda Feitosa consagrou a frase: "Os fios definem as sobrancelhas e estas definem uma pessoa". A beleza que você procura, promovida através das nossas mãos. Confiança é essencial quando o assunto é saúde. Há mais de 15 anos no mercado, a Brasil Manipulação produz medicamentos fitoterápicos, homeopatia, alopatia e medicamentos controlados, além de gels, cremes, shampoos e muito mais. As fórmulas manipuladas são produzidas por farmacêuticos capacitados, que visam a qualidade e a segurança do produto final.
Compromisso contínuo com a saúde e bem-estar dos nossos clientes. De acordo com a OMS, o Brasil tem a maior taxa de pessoas ansiosas do mundo. Aqui, 9,3% da população sofre com ansiedade. Noutros países, esse número é de 3,6%. A ansiedade pode provocar arritmia, taquicardia, vertigens, tonturas, dificuldade respiratória, tensão, insegurança, dentre outros sintomas. Caso você sinta alguns deles, procure ajuda. O que fazer quando você tem uma festa, um evento, um jantar de negócios ou romântico, uma gravação ou uma live e precisa ficar plena? Maquiagem é coisa séria e quando você quer estar diva, a melhor opção é chamar um profissional de confiança para cuidar de você. Thaisa Souza, maquiadora profissional. Seja você e vire tendência. O mundo está em plena transformação. Você está preparado? Com a Treine, seus problemas acabaram. Estrutura impecável, professores altamente qualificados, aulas presenciais, treinamentos em informática com design, administração executiva e inglês, capacitação e seleção de talentos para o mercado. Venha fazer parte desta equipe. Somos todos Treine! Seu filho rejeita comida o tempo todo? Você sabe a forma correta de iniciar a introdução alimentar do seu bebê? Os horários das refeições são sempre motivos de briga na sua casa? Sente que está com dificuldade para engravidar? Sabia que o acompanhamento nutricional na gestação é fundamental para o desenvolvimento adequado e saúde do seu bebê? Essas situações têm solução e a especialista Rafaela Cogliatti pode te ajudar. Porque cuidar da nutrição é garantir saúde para o futuro. Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre e tenho o imenso prazer de conversar com a Esther Gastaldo. Ela que é diretora do vídeo Entre o Agora e o Nunca. E a gente vai conversar um pouquinho sobre essa obra. Esther, seja muito bem-vinda. É imenso prazer falar com você. O prazer é todo meu de ser recebida aí com tanto carinho por você, pelos telespectadores também. E eu tenho imenso prazer aqui. Pode perguntar o que você quiser, o que as pessoas quiserem aí também, que eu estou super disposta a responder. Maravilha. Queria que a gente começasse falando um pouquinho como é que surgiu a ideia de trabalhar com o tempo e as escolhas como eixo desse material. Porque o tempo é uma das coisas que mais me... Não tem palavra, porque o tempo é alguma coisa assim, né, que a gente não pega. Então, por que o tempo e por que as escolhas? Então, para isso eu tenho que voltar um pouquinho atrás para poder, de fato, explicar do porquê, né? Bom, eu sou casada, minha esposa, eu moro junto com a minha esposa, né? E aí teve um dia que a gente estava conversando sobre a questão dos astros em relação aos planetas, porque teve uma época da minha vida que eu queria muito trabalhar na NASA, assim, né? Eu queria... Né, sempre eu gostei de algumas fórmulas de matemática, de física, a parte mais de exatas, assim, que eu consegui ir, né? E depois eu escolhi a de humanas. Mas eu sempre gostei dessa questão de planetas e tudo mais. E aí uma coisa que me intriga muito é a questão do buraco de minhoca, essas coisas em relação a, de fato, esse tempo. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre, assistir o filme Interestelar, assistir várias outras coisas, palestras de físicos e tudo mais, e aí tinha algumas coisas no próprio livro religioso, que muitas das pessoas conhecem, né, que é o livro cristão, e aí eu comecei a fazer umas pesquisas, né, e aí eu acabei me apaixonando pelo tempo, né, pelo tempo como matéria, né, então foi algo assim que acabou explodindo na minha cabeça. Falei, não, eu acho que eu preciso falar alguma coisa sobre o tempo, sobre como ele consegue ser linear e sinuoso ao mesmo tempo, de uma forma onde ele pode passar rápido, pode passar devagar, e tudo depende muito do ponto de vista onde você está. Então, assim, tem todas essas questões, isso eu acabei aprendendo muito na física. E aí, por conta disso, né, eu sempre fui apaixonada um pouco pela metafísica, por essas coisas assim também. Eu falei, não, acho que eu vou ampliar isso e fazer uma coisa que seja uma abordagem metafísica e filosófica ao mesmo tempo. E aí acabou que eu quis brincar com essa questão do tempo, o tempo nessa questão de onde a gente está, né? Porque assim, o tempo é muito relativo, né? Então, pra gente pode passar rápido, mas para quem tá vendo passa devagar e vice-versa. Então, como é que passa o tempo pra gente mesmo? Será que passa rápido? Será que passa muito devagar, né? Então, a gente nessa posição, a gente fica com umas coisas assim muito
com esse ponto de vista muito, muito aguçado, mas ao mesmo tempo muito em falta. E aí eu quis abordar isso, aí por isso dessa questão das escolhas e do tempo também, quis brincar um pouquinho com isso, dessa questão de estar o tempo sendo metafísico, mas também aquele tempo na nossa cabeça, o tempo que, ao mesmo tempo que faz com que coisas maravilhosas acontecem, é o mesmo também que destrói. Fantástico. Eu gosto da discussão a respeito da percepção do tempo. E tem um trecho de um fado que eu adoro, que é um fado da Argentina Santos, eu sempre falo sobre ele, que fala: ai meu Deus, como o tempo passa. Dizemos de quando em quando. Na verdade, o tempo fica, é a gente que vai passando. E só esse trecho, que é o trecho do refrão do fado, já me fez pensar milhões de coisas a respeito do tempo, assim como o seu vídeo que eu já assisti. E aí, o vídeo que você produziu, ele é um espaço, ele é indefinido, ele é um espaço simbólico, e o filme tem essa questão desse significado simbólico, mas ao mesmo tempo específico. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o embate entre consciência e permanência, que dialoga com a experiência, com as experiências pessoais que são suas na produção do texto e da direção. Então, me fala um pouquinho sobre essa complexidade que fez você chegar até esse material final. Então, é uma pergunta que eu gosto dessas perguntas, né? Então, em relação à questão da consciência, é uma coisa muito íntima da gente, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito expansiva, né? Porque, afinal de contas, tecnicamente, não precisa responder, mas, tipo, uma questão, né? O que é a consciência, né, por si só? Será que a consciência é o próprio tempo que está na nossa cabeça? Né? Então, assim, eu fico dialogando comigo mesma, com a minha gata, com a minha esposa, com a coelha que eu tenho, eu fico pensando, eu fico observando, eu sou muito observadora, né? E aí eu fico pensando, será que a gente está na mesma consciência, a gente só não sabe? Será que a gente está na consciência diferente, mas a percepção é a mesma? Sabe? Enfim, é papo de doido, assim, né? Mas eu sou sóbria, tá? Esses pensamentos eu tenho sóbria. E aí eu fico pensando nessas questões. Esse filme, né, esse curta experimental que eu fiz, eu quis brincar com ele de duas formas, né? Uma coisa é que a maior parte da câmera ela é parada, ela não é em movimento. Então, assim, meio que para representar também o tempo, um pouco da fábula que você citou, né, desse pedaço do texto, né? Porque, assim, o tempo, ele tá ali, mas o que corre é o que tá na pessoa ali, né? O que tá acontecendo, mas o tempo é parado, então o tempo também é como se fosse a câmera. E aí, só que ao mesmo tempo, eu fico pensando nessa questão do vídeo, eu coloquei 3 minutos e 59 propositalmente, para não ser 4. Pra tirar esse estigma de, tipo, de ser 4 minutos certinho. Não, a gente tá quase chegando lá, mas a gente não chega lá. Isso foi proposital. Mas só que não é todo mundo que acha que, tipo, né, foi só 3,59. Não, foi propositalmente 3,59. Foi 3,58 uns quebradinhos, mas já arredondando 3,59. E aí, dessa questão também de você ser também a própria consciência. Então, tipo assim, esse vídeo, além dele mostrar a questão de você ter essa consciência, você estar permanecendo nela. Então, essa questão do texto que ele fala ali no vídeo, dele ali um pouco agoniado, ele próprio, na própria consciência, tentando resgatar o que ele tem de melhor, mas as partes que ele tem não são tão... como é que fala? Não são tão especiais do jeito que ele gostaria que fosse. Sabe? Então, é a própria briga da permanência de estar na consciência e o mostrar de como ele está dentro da própria consciência. É basicamente isso. É para pensar. Afinal de contas, que tipo de inquietações você quer despertar em quem assiste o vídeo? Bom, eu fiz pensando, sim, em algumas coisas, só que me vieram respostas fora do que eu pensei. Então, assim, teve pessoas que falaram dessa questão de presente, passado e futuro, de que a gente tem que viver o agora, que né, a vida está seguindo. Recorta o tempo, né? Exatamente. O tempo, assim, essa forma mais prática. Presente, sim. Passado e futuro. Você já recortou o tempo, ele já ficou mais leve, né? Sim, sim. E aí tem uma fala que eu quis colocar, e que, assim, para mim, ela é muito emblemática, mas para algumas pessoas, até, vamos dizer assim, para algumas pessoas leigas da forma de
de cinema, né? Ou então dessa questão de livros e filosofia, né? Que é a questão de que o que de fato nos mantém vivos é essa questão do e se, né? E se eu tivesse feito? E se, né? Minha mãe sempre fala, esse e se tá sempre no passado, ele não existe. Então, assim, essa é a nossa maior permanência da consciência desse e se eu tivesse feito, sabe? E se eu tivesse escolhido outra profissão que não fosse a questão das artes, né? Então, assim, é o que nos mantém vivo, sabe? Essa questão da própria consciência, dessa permanência, né? De você pensar, de você perceber que, tipo, que tá de fato no agora. Não tem como você ir pro e si, porque a vida tá seguindo. Então, se você for pro e si, você vai perder tudo aquilo que você já trilhou para poder começar do zero. Então, tipo assim, você não tá voltando no tempo, você tá começando de novo do ponto em que você tá. Então, tem muitas pessoas que não gostam desse embate também, porque falam assim, então quer dizer que eu tô começando, que eu tô refazendo as coisas nesse meu ponto de partida que é o próprio presente, eu não tô indo pro passado e tal. E, de fato, É sobre pensar. E aí, assim, como é que está sendo o resultado? Você falou que as pessoas têm várias divagações. Está esperando que você alcançava? Você está chegando lá? Porque às vezes a gente chega lá nos nossos desejos. Você pensou, produziu, escreveu, gravou, editou, dirigiu e criou um produto. Está feliz com ele? Eu não imaginava que ia ser assim, uma repercussão muito bonita, né, desse embate todo. Eu fico muito feliz que as pessoas estão me trazendo coisas diferentes, né, então uma percebeu essa questão do tempo, a outra percebeu a consciência limpa, né, porque eu usei o corpo de um ator, um corpo nu, para simbolizar também essa questão da pureza, né, então, assim, teve essas pessoas que falaram isso, teve outras pessoas que tiveram uma visão mais cinéfila, né, então falaram sobre essa questão de eu ter dado não só um conhecimento técnico, mas também inspiração para fazer outras coisas. Então, assim, as respostas que estão vindo, eu tô de fato, assim, muito feliz, porque eu não esperava. Eu esperava, tipo assim, ter 6, 7 pessoas que assistiram e é isso aí. Legal. Como é que as pessoas podem assistir? Então, elas podem acessar o YouTube, no canal do Passos Notáveis, lá no YouTube, lá bonitinho. Eu também coloquei no meu Facebook lá, pessoal, que é Esther Gastaldo. Então, vamos lá. YouTube, Passos Notáveis Podcast, que foi onde eu tive o prazer de receber a Carla Coelho também lá. Isso aí. E você pode ir lá... Espaço. A gente troca. Exatamente. E aí você pode ir lá e acessar lá o Entrou Agora e o Nunca, assistir, rapidinho, 3,59 e você vai sentir algumas emoções, algumas coisas que talvez você espere, talvez não. Então, assim, são coisas que é muito bom, né? A gente assistir sem esperar uma coisa mirabolante, né? Porque às vezes a pessoa chega lá e depois fica com essa pulguinha atrás da orelha, fica falando, caramba, né? E fica pensativo, né? Durante uns dias e tal. Então fala, pô, beleza, curti, também é super válido também. E no mais, convido todos vocês a irem lá assistir, curtir, compartilhar com as pessoas também, para terem essa experiência sinestésica de poder assistir uma coisa assim que é fora da casinha, né? Vamos dizer que é uma coisa que as pessoas não estão acostumadas a assistir. Gostamos de Fora da Casinha. Maravilha. Gostamos. Então, no YouTube do teu podcast. Maravilha. Isso aí. Maravilha. Esther, sucesso, boa sorte, um beijo grande. Obrigada pelo bate-papo. Sempre que tiver novidade, me avisa que vai ser um prazer falar com você. Com certeza, aviso sim. Você também, igualmente. O Passos Notáveis está sempre aberto para você. Combinado. Beijo grande. Então tá, um beijo. Tchau, tchau. Você aí de casa, fica comigo. Eu volto rapidinho logo após o intervalo. Sabe o que mais importa para a Unicesumar? Gente e educação. Ou melhor, gente sendo transformada pela educação. Gente que estuda aqui e gente que trabalha aqui. É por eles que nós nos superamos sempre, para ser referência em ensino e promover oportunidades de mudança. Quem muda uma vida, muda uma realidade. E assim, a gente muda o mundo. E como tudo isso começou? Com o professor Wilson Matos, lá em 1990, em Maringá, no Paraná. Na época, com apenas 2 cursos, 180 estudantes e a vontade enorme de fazer a educação acontecer. De lá para cá, nós crescemos muito. E a partir de 2022, com a Vitroeducação, temos início a uma nova fase, tornando o ensino ainda mais acessível a todos. Hoje, estamos em várias cidades do Brasil, tanto nos campi do ensino presencial, quanto nos polos de apoio aos estudantes da educação à distância.
No ensino presencial, oferecemos cursos de graduação, pós-graduação, além de mestrado e doutorado, e programas de bolsas de estudos para atletas. Nossos campi contam com infraestrutura completa e ambientes vibrantes que inspiram criatividade, como laboratórios, estúdios de rádio e TV e clínicas escola, com atendimento à comunidade. Em uma área de 380 hectares, está instalada nossa Fazenda Escola, onde desenvolvemos projetos de ensino, pesquisa e extensão, nos centros de biotecnologia e de atendimento à fauna silvestre e no Hospital de Equinos, um dos maiores do sul do país. O curso de Medicina da Unicesumar é um dos melhores do Brasil, onde os alunos vivenciam a prática da profissão desde o primeiro ano. No laboratório de simulações clínicas, os estudantes contam com manequins altamente tecnológicos que simulam diversas condições de saúde. Além disso, a Unicesumar tem convênio com instituições renomadas e oferece residência médica em diversas especialidades. Temos orgulho em dizer que já formamos milhares de médicos e médicas com um olhar humanista, de acolhimento e respeito aos seus pacientes. E esse mesmo orgulho em formar tantos profissionais no ensino presencial nos impulsionou a realizar sonhos também por meio da educação à distância. Hoje podemos dizer que somos referência no mercado da educação digital. Na nossa EdTech, desenvolvemos recursos inovadores para que os estudantes tenham uma experiência imersiva durante todo o curso. Aqui, a tecnologia atua em favor do aprendizado, para formar profissionais que atendam aos desafios do mercado de trabalho. Com uma metodologia flexível que possibilita ao aluno estudar no seu tempo e de onde estiver, oferecemos qualificação voltada à prática profissional. Os cursos de graduação à distância são focados em quem busca uma formação que cabe na rotina. E nas áreas de saúde, bem-estar e engenharias, nós contamos com a nossa metodologia híbrida, que alia a flexibilidade da EAD à experiência prática do ensino presencial. Na educação continuada, nós priorizamos o desenvolvimento constante de quem passa por aqui, proporcionando novos conhecimentos a quem deseja começar ou mudar de carreira, ou manter-se atualizado para um mundo em constante mudança. Para quem tem pressa em conquistar o primeiro emprego, cursos técnicos e profissionalizantes. E para quem busca se especializar e dar um salto profissional, temos a pós-graduação à distância. Na Unicesumar, a inovação está em tudo, inclusive nos programas de capacitação dos nossos professores. Aqui promovemos a formação contínua do corpo docente para o desenvolvimento das habilidades que vão apoiá-los em toda a trajetória profissional, por meio da criatividade e da tecnologia. Uma coisa é fato, professores bem preparados fazem toda a diferença no sucesso dos seus alunos. E quando esses alunos colocam em prática tudo o que aprenderam, eles se tornam nosso legado para o mundo. Porque aqui a gente forma muito mais do que profissionais. Nós formamos pessoas. Unicesumar, educação que muda realidades. Aqui na Ativa Sublimação, sua imaginação ganha vida. Transformamos suas ideias em presentes inesquecíveis, cheios de personalidade e carinho. Olha só a variedade de produtos que podemos personalizar para você. Fazemos camisas, canecas, azulejos, almofadas e muitos outros itens para tornar cada momento ainda mais especial. Quer algo exclusivo e com qualidade de verdade? Então já sabe quem procurar. Personalize com a gente. Não perca tempo e nos siga no Instagram. O EcoArte Espaço Cultural é um espaço destinado para o aprendizado das múltiplas artes. Música, teatro, dança, oficinas, vivências em arte. Tudo isso e muito mais bem no coração do Centro Histórico de Petrópolis, com um olhar humanizado e para todas as faixas etárias. Venha para o EcoArte Espaço Cultural e deixe a arte ecoar em sua vida.
PPO é uma associação sem fins lucrativos que atua em Petrópolis há quase 30 anos em defesa da vida de pacientes com câncer. Diariamente oferecemos gratuitamente apoio por meio de atendimentos em psicologia, nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia, terapias alternativas, serviço social e muito mais. Conheça a PPO e nos ajude a manter nossas atividades. Quer aprender com quem entende? Há mais de 100 anos, a Escola de Música Santa Cecília ensina como tocar violão, guitarra, piano, violino, saxofone, dentre outros instrumentos. Também oferecemos aulas de musicalização infantil, canto coral, técnica vocal, teatro e muito mais. Os melhores professores, métodos modernos e a credibilidade que você precisa. Faça já sua matrícula. O tempo voa, mas memórias podem durar para sempre. No estúdio Natália Barros, transformamos sorrisos e abraços em lembranças eternas. Aqui, cada clique é feito com carinho, amor e cuidado, porque família é tudo que a gente guarda no coração. Ensaios de família, gestante e infantil. Mais que fotos, experiências afetivas. Hoje é um belo dia para salvar memórias. Vamos juntos contar a sua história? Meu nome é Ariane, eu faço parte aqui do telemarketing da PPO. Já conhece a nossa casa? Nós somos uma casa de apoio aos pacientes acometidos de câncer. Ficamos aqui na rua Visconde da Penha, número 72. Aqui nós somos um telemarketing ativo. Ligamos para sua casa para pedir uma doação financeira para conseguir manter a nossa causa. Aqui na equipe do telemarketing temos eu, Ariane, Camila e os nossos mensageiros que vão na sua casa buscar ajuda. Hoje nós temos ajuda através de Pix ou através dos mensageiros. Com certeza você conhece algum deles. Hoje nós temos o mensageiro Fernando, o mensageiro Vitor, o mensageiro Cláudio e o mensageiro Marcos. Venha fazer parte da nossa causa. Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre. Tenho o imenso prazer de conversar com a Ana Clara e a Ana Júlia, elas que são tutoras do polo da Unicesumar, e a gente vai falar sobre o polo de Itaipava. Meninas, sejam muito bem-vindas, imenso prazer falar com vocês. Olá, boa tarde. Boa tarde. Então, eu queria que vocês começassem falando um pouquinho para a gente quais foram os principais fatores que motivaram a criação do polo de Itaipava, como é que surgiu a decisão de colocá-lo na prática em funcionamento. Sim, então, vamos falar sobre o polo de Itaipava. Ele já está funcionando desde o mês de setembro de 2024. Ele foi inaugurado para poder atender os bairros que estão mais distantes do centro de Petrópolis, até porque as provas e algumas atividades têm que ser presenciais. E a localização do polo foi pensado 100% para dar o melhor suporte para os alunos e para as pessoas que estão pensando em estudar na Unicesumar e ficam meio assim, com uns probleminhas de ir lá para o centro da cidade. Então, por causa do horário, do trânsito. Então, essa também foi a ideia de abrir um polo em Itaipava. Legal. De que forma que o polo contribuiu de fato para ampliar o acesso à educação para os moradores dos bairros mais distantes do centro da cidade? Na prática, como é que vocês estão sentindo isso aí no polo? Então, o polo ele facilita o acesso para o ensino superior e técnico para quem mora em região que é mais afastada, que é mais longe mesmo do centro da cidade. Então, reduz o custo com transporte, tempo de deslocamento, cansaço. Então, isso torna o sonho de estudar muito mais viável e para muitas famílias, né?
Legal. Quando você fala dos bairros mais distantes do centro histórico, muita gente imagina assim, Itaipava, logo ali. E não é. Logo ali é meio que o centro de Itaipava, né? Mas a gente está falando de quem pode estar morando em Secretário, Pedro do Rio e tal, não sei o quê. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse cliente, esse aluno. Ele está vindo mesmo dessas regiões que para chegar no centro histórico, às vezes a gente pode estar falando de 2 horas, 2 horas e meia. Sim, exatamente. Transporte. É desse aluno? Como é que é isso no dia a dia aí? Então, desses alunos mesmo, até para gente mesmo, ir para o centro da cidade demora quase 1 hora, 2 horas. Então, esses alunos que, tipo, moram em Pedro do Rio, Secretário, na Posse, o polo de Itaipava fica, tipo assim, mais ou menos 40 minutos, uns 30 minutos, dependendo do trânsito, né? Dependendo do meio de transporte que eles conseguem chegar aqui no polo. Uhum. Legal. Onde é que o polo está localizado nesse momento? Onde vocês ficam? A gente fica aqui no shopping, no Green Shopping, do lado da UPA, número 1775. É bem de legal, fácil super bem localizado. Sim, do ladinho do UPA, no shopping do UPA mesmo, na loja 9. Legal. Fez prova, passou mal também, a gente já leva, encaminha a pessoa para UPA. Tem atendimento rápido, porque prova é sempre prova, né? Diz aqui, uma pessoa que tem pânico de prova até hoje. Prova sempre é um negócio que me desesperou. Acontece bastante. Não é? Não tem jeito. E aí, na verdade, uma coisa muito interessante, né? A Unicesumar é uma referência em ensino EAD, tanto na graduação como pós-graduação e cursos técnicos, mas vocês falaram uma questão de fazer prova presencial. Então, por isso a importância de um polo mais perto do aluno, né? Sim, verdade. Que aí o aluno tem, tipo assim, um acesso melhor ao polo Itaipava do que ao polo ao centro. Os alunos que estão matriculados aqui em Itaipava, às vezes também ficam com eles ir para lá. Então, aqui foi uma mão na roda. Legal. Quais os cursos ou atividades são oferecidas atualmente no polo e quais delas exigem essa presença fixa além das provas? Tem algum outro tipo de encontro presencial que é tão importante essa questão do polo estar perto do aluno? Bom, então, a gente oferta curso de graduação, curso técnico, pós-profissionalizante. A parte presencial mesmo é só o curso técnico e graduação, que tem que vir no polo somente para fazer a prova. O resto realmente é todo EAD. Tem algumas campanhas também que são atividades extensionistas, que elas são obrigatórias pelo MEC, que às vezes exige que o aluno venha no polo, às vezes fazer uma doação, alguma coisa assim do tipo. Mas, tirando isso, é realmente tudo 100% EAD, só as provas mesmo e essas atividades que eu falei. E, às vezes, alguns alunos, eles vêm para poder tirar uma dúvida e a gente dá o acesso para ele, né? Passa o suporte, o que ele deve fazer. Toda semana, praticamente, vem um aluno aqui tirar uma dúvida, aí nós vamos e damos um suporte para ele tudo direitinho, para não se sentir abandonado, né? E ficar ali só pelo WhatsApp. E nossa polo está aberta as portas, o aluno pode vir aqui, conversar com a gente, eles tomar um cafezinho. Ficam aqui, às vezes, até mais um tempinho conversando. Tem as questões dos livros também, que eles têm que vir aqui buscar, então é uma coisa presencial, então bom de ter um polo perto. É em questão dos livros também, para não ter que ir só no centro da cidade só para buscar livro. Então isso foi toda pé na uma roda mesmo. facilidade para o cliente do 5º distrito, né? Sim, exatamente. Legal. Desde a inauguração, quais têm sido os principais retornos dos alunos em relação ao funcionamento e à localização do polo? Então, os retornos têm sido muito positivos. Os alunos, eles destacam principalmente a praticidade do acolhimento da equipe, né? Da comodidade da equipe toda e da localização, que facilita muito na rotina e aumenta a permanência dos cursos, né? De ter ali um acolhimento das pessoas que trabalham na Unicesumar, que às vezes chega até um aluno aqui, assim, mas eu tô meio assim do curso, a gente conversa com o aluno, ele vai lá, se sente acolhido e fica tudo certo. O avanço da tecnologia, né? Assim,
o EAD, a videoconferência, a gravação online, ela, sem sombra de dúvidas, facilita muito. Hoje, por exemplo, que é um dia especial de gravação para mim, eu tive 3 entrevistados que tiveram problemas e aí eles me avisaram e eu falei, ok, tá tudo certo, beijo, tchau, e continuei sentada na mesma cadeira, trabalhando o resto do dia. E aí, daqui a pouco teve outra gravação. Se eu tivesse deslocado até a emissora e tal, isso custaria uma demanda de tempo e tal. Agora, esse contato do aluno com o tutor, ele é muito importante e, às vezes, é a grande virada de chave para o aluno ter coragem de realmente se matricular num curso, não é isso? Verdade. Como já ocorreu aqui, um aluno mandar mensagem para poder conhecer o polo, para poder se matricular, ver como que funciona. E quando ele chega aqui e vê que é uma equipe de excelência que dá um acolhimento para os alunos, aí acaba convencendo realmente o aluno a fechar a matrícula com a gente. Legal. A gente está chegando no final do nosso bate-papo. Eu queria que vocês relembrassem para mim onde vocês estão localizados, um telefone de contato para mais informações e que façam o convite para as pessoas conhecerem o Polo de Itaipava da Unicesumar. E a gente está localizado aqui no shopping, Green Shopping, do lado do UPA, na loja 9, número 11.775. A gente está ofertando aqui, de novo, graduação, pós, curso técnico, profissionalizante, tudo EAD, vem no polo realmente só para fazer as provas. Então, querendo se matricular numa faculdade de excelência com nota máxima no MEC, pode vir com a gente, que a gente está aqui disposto para ajudar vocês com o que for preciso. E o número de contato que vocês podem tentar se comunicar é 24 97 83 42 562. Maravilha. Obrigada, meninas. Um beijo grande. Obrigada a você. A gente agradece. Tchauzinho. Tchau, tchau. Ó, você de casa fica comigo que eu volto rapidinho logo após o intervalo. O Lar Nossa Senhora das Graças é uma entidade que acolhe há 63 anos crianças e jovens em situação de risco e vulnerabilidade social. Atualmente, o lar possui estrutura composta pela casa principal e anexos, além de uma equipe formada por 42 profissionais. Precisamos da sua ajuda para os gastos mensais com equipe, alimentos e itens de higiene dos nossos pequenos. Qualquer valor já é de grande ajuda. Lar Nossa Senhora das Graças, o amor que transforma vidas. Mari, você conhece o CNA Universo? Não, o que é o CNA Universo? É tudo do CNA para você aprender inglês e espanhol. Presencial, online, híbrido. Tem blog, podcast, portal do aluno, exames internacionais e muito mais no CNA Universo! Uau, adorei o CNA Ah, não! De novo, não. Universo! Como você quiser aprender, o CNA tá together com você. 3, 2, 1 e o programa Comunicação Livre dessa semana chegou ao fim. Eu espero de verdade que você tenha gostado, que tenha ficado de olhos bem abertos nesses bate-papos bem legais que eu tive o prazer de fazer hoje e que se mantenha aqui na grade da TV Petrópolis com a nossa programação para a gente se ver na próxima semana. Um beijo grande e até lá. Tchau, tchau.